Então, gente, boa noite. Estamos aqui hoje com o Vitor, da Mundo dos Discos. Ele vai falar um pouquinho para a gente da trajetória dele. E, Vitor, passa a palavra para ti. Ô, Anitta, muito obrigado, boa noite. Né? Primeiro, quero agradecer a vocês pelo convite. Né? A Anitta entrou em contato comigo, fez esse convite aí, gentil, para participar dessa live. Muito obrigado aí também ao Eduardo, né? O Gabriel, né? Tá dando esse tempo aí pra gente para poder bater papo, conversar, né? Se conhecer aí melhor. Vou falar um pouquinho aqui da trajetória de como começou, né? Essa história aí do tal do mundo dos discos, né? Eu sou biólogo, mas minha história com o aquarismo, logicamente, vem de muito antes disso, né? Eu sou aquarista desde sempre, né? Desde criança. E era aquele aquarista como todo mundo era naquela década de 80, né? Que ninguém sabia nada, né? O aquarismo engatinhava muito aqui no Brasil, a gente não tinha estrutura, não tinha acesso à informação, né? O que a gente tinha de material para leitura era muito escasso, era coisa pequena, pouca coisa. Então eu sofri muito no começo aí com o aquarismo, e aí depois, no final da década de 90, mais precisamente 1996, né, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né, que já me dava acesso à internet. Então foi quando eu renasci para o aquarismo. Eu comecei a ter acesso a sites, principalmente sites de outros países, né? E comecei a ler muita coisa boa. Comecei a participar de fóruns de internet, principalmente um fórum que era chamado Aquário Hobby, Fórum Aqua Hobby, que era do Marcos Ávila, um brasileiro radicado lá no Japão, que mantinha esse fórum. E esse fórum aí foi uma fonte de informação assim, inesgotável, que eu bebi muito, né? Tive muito contato com outros aquaristas do Brasil e do exterior. E aí voltei mesmo, igual doido no aquarismo, tentando ler tudo que eu podia, estudando tudo que eu podia. E uma hora não teve jeito, né? Eu caí na frente do acaradisco, que era um peixe que, para mim, era um mito na época, né? Até o final da década de 90, eu encontrava acaradisco em poucas lojas aqui no Rio de Janeiro, e eram peixes, todos eles peixes capturados, né? Peixe selvagem, e chegavam em péssimo estado, muito debilitados, peixes que já estavam ali provavelmente há meses sem se alimentar, né? Via aquele peixe parecia uma folha de papel, preto, e aí era comprar e esperar morrer. Você nunca viu o peixe comer, né? Nunca viu o peixe evoluir, e curtir ele pouco tempo até finalmente ele morrer. E aí quando eu tive acesso aos fóruns, né? E aí comecei a ver uma realidade diferente, né? Pessoas, principalmente em outros países, com peixes lindos, discos bonitos, gordos. Comecei a ter acesso àquele imagem de discos híbridos, já de cativeiro. E aí caí nesse mundo doido, fui correr atrás, procurar criadores aqui no Brasil, conheci a galera que na época criava alguma coisa, já tinha alguma coisa de conhecimento, e fui me engajando. E aí no comecinho dos anos 2000 já estava reproduzindo esse peixe. Em 2004, quando eu digo que eu realmente dominei, né, a tática de reprodução do acaradisco, né, foi em 2004 que eu comecei a reproduzir e vender para os colegas, né? A primeira coisa que você faz, né, você consegue tirar uma ninhada de acaradisco, você não tem como manter tudo aquilo em casa, né? Então eu comecei a vender para os colegas, né, vendia para algumas lojas aqui do Rio de Janeiro, pessoal lojista aqui que eu era cliente deles, né, e começaram a se tornar meus clientes, né, meus primeiros clientes. E eu comecei a colocar os acaradiscos para vender nas lojas que eu reproduzia. E galera de internet, né, que me pedia, fazendo amizade. Naquela época nós fazíamos muito encontro, né, de aquarismo. Começaram a surgir os encontros de aquarismo aqui no Rio de Janeiro, né, a galera do Fórum Aquário, um fórum que depois eu acabei me tornando um dos moderadores, né, logicamente da parte de acaradisco, comecei a ensinar a galera a reprodução, a dificuldade que eu tive no começo para ter acesso à informação sobre acaradisco. Eu procurei canalizar toda a informação que eu tinha, né, juntamente com a experiência que eu vinha ganhando ali, já reproduzindo esse animal, conseguindo manter ele saudável, e fui ensinando, né, para o pessoal, para todo mundo que eu podia. Eu dava muita informação, nunca... Antigamente, infelizmente, na época, o pessoal que sabia alguma coisa tinha a mania feia de travar a informação. Então as pessoas não falavam. Né? Quem sabia alguma coisa tinha a mania de não falar. Né? Achava que, sei lá, que aquilo ali ia prejudicar a criação dele. Hoje em dia a gente vê que isso é uma besteira, né? Muito pelo contrário. Quanto mais gente souber, mais você vai fomentar a criação desse animal, melhor vai ficar, não só para o criador, como para o lojista, né? Para os hobbyistas que vão ter acesso a mais animais, né? Outras fontes de informação, né? de peixes para adquirir. Então isso aí eu acho que é uma coisa que eu acertei.
Teve gente que ficou com raiva de mim na época ali, quando eu começava a falar como é que ensinava. Você está ensinando a reproduzir, pô, daqui a pouco o cara tá vendendo na tua frente. Pô, isso é uma besteira, gente. Né? Quando o aquarista, quando o robista, eu falo isso porque eu tiro da minha experiência, né? Eu, como robista, quando eu consegui dominar, né, a criação desse peixe, foi quando eu mais gastei dinheiro. Aí eu comprava tudo que eu podia, né? Eu gastava até o que eu não tinha. Para comprar caradisco, eu andava em peixe de São Paulo. De onde tivesse peixe, eu tava gastando dinheiro. Então, isso aí eu provei, né, com o meu próprio exemplo, que quanto mais você sabe, mais você se sente confiante em gastar o seu dinheiro, né? Porque ninguém é bobo, ninguém gosta de rasgar dinheiro, né? Vai comprar um troço que tá morrendo. Eu fiz muito, comprei muito, matei muito peixe. Nossa, como matei a caradisco. Não tinha conhecimento, né? Depois que passei a ter mais conhecimento, né, e consegui deixar de matar, ou matar menos, né? É que a gente até hoje ainda mata um bocadinho, né? Tem gente que pensa que o cara que sabe criar, ou o cara que tem a loja, não, nele não morre peixe. Pô, meu disco morre, o peixe, o do cara não morre. Não, gente, morre sim. Aqui também morre a caradisco, tá? Logicamente não são mortes em massa, né? Aqueles holocaustos de acaradisco, aquele troço. Mas, cara, um ou outro sempre vai morrer, né? Dentro de uma população é normal, né, que algum indivíduo fique mais fraco e morra, né? Por mais que a gente trate, alguns não conseguem se recuperar ali daquela doença, e outros problemas que podem acontecer, acidente, né? Queda de luz, enfim, tem uma série de formas de um peixe morrer na tua mão, né? E eu acho legal dizer que você não pode deixar ter morte em massa, né? Morte constante. Quando você começa a criar, né, e aprende, você evita, né, essas mortes em massa, e aí você consegue se sentir seguro, e ali você, aos poucos, você vai, né, garimpando informação, né, buscar beber de fonte ali fidedigna, não ficar acreditando em tudo que o pessoal fala na internet, né? Porque a internet, ela pode ser o céu e o inferno, né? Você pode ter muito boas informações e também pode se cercar de bobagem, né? E você arrasar tudo ali, você até deixar de acreditar em coisas certas que você sabia para acreditar na bobagem que você escutou do outro. Então também é importante você falar pro pessoal, né, para procurar aí, tentar beber aí de boas fontes, né? Mas eu falo pra caramba, desculpa, se você deixar eu vou ficar falando aqui e não acabo mais. Vocês têm alguma coisa pra perguntar? Decimal, a gente morre, porque todo mundo aqui fala pra caramba. Gabriel, mais quietinho, porque eu falo para os cotovelos. Gabriel faz assim, né? Então tá bom, se tá assim, tá tudo. Gente, eu acho que eu tô com um probleminha aí na transmissão do YouTube, que eu não tô aparecendo, só a minha voz, eu acho. Então, se não, agora eu tô te vendo. Tá me vendo? Ah, então tá. Pô, você saiu algumas vezes, mas agora eu tô te vendo. Ah, agora eu voltei. Tô te vendo. Então tá. Então, mas aí, bem interessante você estar falando sobre a sua trajetória. Eduardo, você quer fazer alguma pergunta? Gabriel, vou deixar em aberto, porque por enquanto aqui no bate-papo o pessoal tá tímido. Eu quero sim. Por que, Vitor, o acaradisco? Cara, porque o acaradisco, ele me atrai de várias formas, né? A primeira coisa que me chamou mais atenção foi aquele formato mesmo de disco, né? Que ele é totalmente diferente de todos os outros peixes daquele formato. E aquilo ali me intrigava, né? Porque aquele peixe animal tem aquele formato, né? Estranho, parece um disco fino, né? Discoide, né? A forma de nadar dele eu acho muito bonita, né? Aquela forma de nadar em cardume, aquilo eu acho lindo. E o que mais me atrai nesse peixe é a reprodução, né? É a forma como ele cuida dos filhotes, aquele cuidado parental, né? E aquela dependência que as larvas têm de se alimentar da mucosa dele, me faz lembrar até como se fosse um mamífero, né? Se o filhotinho, se aquela larva não conseguir, entre aspas, mamar naquele muco, ele não consegue fazer a transformação para pós-larva e depois para levino e começar a se desenvolver, né, do formato de disquinho mesmo, né? Então isso aí, para mim, foi o troço que eu achei mais impressionante. Pô, como é que pode um peixe ter que agarrar no pai e na mãe para comer, senão ele morre? Né? Que no começo é uma das grandes dificuldades de todo mundo que começa a criar disco, é entender essa parte, né? Aquela parte que a larva tem que se aderir aos pais para se alimentar. E ali é uma fase de muita perda, né? Muita perda de larva, né? Até o casal criar maturidade para poder aprender, até a gente chama de chamar as larvas, né? Ele muda de cor, né? E aí começa a atrair aquelas larvas pro corpo dele. Então isso aí passa até pela experiência do casal, né? Alguns casais que são menos experientes. E eu vivi isso aí durante muitos anos, então eu pude ver de muita coisa acontecer assim de casal, né? De casal adquirindo experiência, né? Cuidar de larva, essa coisa. Então isso aí foi me envolvendo, né? Fui me enredando naquilo ali e me apaixonei, né? Então, e não parei mais, né? Até hoje eu fico doido, né? Eu vejo um disco reproduzindo, eu fico feliz, eu gosto de ver, né? Eu fico bem satisfeito. Tá, Eduardo, não consigo. Agora vai.
Eu queria aproveitar, porque você, na verdade, é um exemplo muito interessante, né, do que é uma transformação nessa questão do aquarismo. Né? Você era aquarista desde o início, lá, desde criança, né, trabalhando com essa questão, e aí você começou a criar uma espécie emblemática, né, nessa década de 70, 80, né? Teve bastante sucesso, chegou até a comercializar os exemplares nas lojas, né? Só que você tinha uma outra profissão, uma outra dedicação profissional, né? E aí você deu uma guinada e hoje você tem uma loja icônica, que é Mundo dos Discos, você faz todo um trabalho. Eu queria que você contasse pra gente como é que se deu essa mudança de rumo profissional, né? E principalmente, né? Dá para viver hoje de uma loja com esse slogan de aquarismo, né? Com toda essa situação de pandemia que a gente atravessou, como é que é esse esforço teu de profissionalizar um hobby, né? Que acho que isso é o que mais chama atenção nesse belíssimo trabalho que você faz, né? Você passa daquela fase de aquarista, né? Para ser uma pessoa que vive do hobby. Conta um pouquinho para a gente disso daí, como é que é esse fluxo financeiro de um empresário hoje, né, nessa profissionalização do hobby. Isso aí foi uma coisa que aconteceu, era uma coisa que eu já tinha vontade há muito tempo, mas eu não tinha coragem, né? Porque eu trabalhava numa empresa de informática, né? E foi uma empresa que eu trabalhei durante 19 anos. Então é muito difícil você se soltar dessas raízes, né? Eu entrei numa empresa com 21 anos, né? Eu sou também técnico em eletrônica, minha primeira formação foi técnica em eletrônica. E aí eu sempre trabalhei, minha vida inteira eu sempre trabalhei. Quando tinha 17 anos, eu já trabalhava, né, foi meu primeiro estágio como técnico em eletrônica, então eu trabalhava com telecomunicações e tal, e aí depois acabei indo fazer um estágio nessa empresa de informática, que era uma empresa que ela era pioneira em acesso à internet, foi uma das primeiras empresas a fornecer acesso à internet, né, e acabou até que mudou o foco, né, ela se especializou mais em comércio exterior, era uma empresa que era beta-teste da Receita Federal, e nós desenvolvíamos software para a área de comércio exterior, importação e exportação, né? Quando houve a mudança do sistema de comércio exterior, dos Comex, de papel para digital, né? Essa empresa foi beta-teste da Receita Federal e até hoje é o carro-chefe dessa empresa. Então eu acabei mudando, né? Eu saí da telecomunicações, fui para informática, gostei muito e combinei com aquilo, achei aquilo um troço maravilhoso, né? Era tudo novidade naquela época para mim, né? E aí, acesso à internet, você começar a se abrir um mundo na minha frente que eu nem imaginava, né? Você era aquela coisa binária, né? E de repente se tornou hexadecimal. Então foi um troço que na minha cabeça mudou muito. Eu comecei a aprender muito, a estudar muitas coisas que eu não tinha acesso, né? Conhecer coisas. E o aquarismo, né? Foi uma delas, né? Aquilo ali me abriu as portas de novo para o aquarismo, que era um hobby que estava meio que largado, porque muita decepção, né? Aquela coisa feia, aquela coisa velha, que não tinha informação, morria muito, então eu tinha meio que deixado de lado. E aí, quando eu consegui ver que eu ia ter acesso à informação daquilo que eu gostava, eu comecei a engolir aquilo, né? Então, mas aí, também aquilo era o que me sustentava, né? Eu fui crescendo naquela empresa, comecei como estagiário, eu fiz tudo lá, fui auxiliar técnico, gerente técnico, depois passei para a área comercial e tal, e no final das contas, eu já estava de saco cheio daquilo, né? Porque você começa a fazer muito tempo a mesma coisa, você fica eu fiquei meio um pouco entediado. E a minha paixão sempre foi a biologia. E aí, quando foi em 2011, eu falei assim, cara, isso aqui para mim já deu. Eu vou estudar biologia, que é o que eu sempre quis. Não adianta eu ficar aqui trabalhando, já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa empresa e também, ao mesmo tempo, eu não queria sair, porque era minha família, né? Eu entrei garoto e me tornei um homem lá, né? Você entra com 21 anos e eu saí de lá com 40. Né? Então eu me amadureci para a vida ali dentro. Então eram meus amigos, né? As pessoas eram meus amigos e era o meu ganha-pão. Então eu comecei a fazer a biologia pensando, um dia eu vou ter que sair daqui. Para fazer o que eu gosto, que é a biologia. Mas também não posso ficar com a calça arriada, né? Como assim? Não posso ficar duro, né? Sem dinheiro, né? Então eu comecei a fazer meio que um cálculo. Eu falei, 2011 eu tô me formando em 2015. Quando for 2000, eu vou me preparando já psicologicamente. Quando for 2015, eu peço para sair e vou viver de biologia. Já estava pensando na criação de jacaradisco, né? Minha intenção não era ter uma loja, era para ter só o criatório de jacaradisco, que eu já tinha, né? Que eu vinha fazendo em paralelo. Eu trabalhava durante o dia e à noite cuidava dos peixes.
minha vida era uma loucura, não tinha tempo, minha vida não tinha tempo para nada. Né? Eu ficava até 1h da manhã fazendo TPA em aquário, né? Porque aqui onde hoje é a minha loja era meu criatório. Então eram mais de 40 aquários de acaradisco, né? Filhote até o teto, casais, peixes jovens. Né? Eu já vendia para as lojas, vendia para a galera, né, da internet que já me acompanhava, principalmente a galera dos fóruns, né? Eu acabei me tornando tipo o moderador de todo quanto é fórum, né? Eu fui moderador do fórum Acaradisco, que era o FAD, que era um fórum que era exclusivo para acaradisco, fazia moderação da parte de reprodução, que foi inclusive onde eu conheci o Vitor Hugo Quaresma, que é da Santarém Discos, né? Que é acho que o maior exportador de acaradisco selvagem, né, para o mundo. Então ele hoje é mais de 20 anos, é meu amigo pessoal. Inclusive foi o cara que me levou em 2017 para a Amazônia para participar da pesca do acaradisco, né? Consegui lá mergulhar, né? Participar da pesca do acaradisco, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. E eu conheci ele nesse fórum. Ele e outras pessoas que são figuras aí carimbadas do mundo do aquaradisco, né? Hudson Crisanto participava do fórum, o Aiko Blair, alemão, né? Coitado, já foi até preso por biopirataria aqui, mas esse ó também participava do fórum, e toda a galera boa de acaradisco, né? O Délio, né? Que foi o cara que trouxe o Blue Diamond pro Brasil, meu amigo Délio, aqui da Tijuca. E esses caras eram os caras tops na época, né? Os caras que iam para feiras internacionais, iam para Aquarama, né? Participava de eventos lá fora que eu não tinha nem ideia, né? E eu aqui fazendo minha criação, dando toque na criação e ajudando essa galera de reprodução, né? Porque a galera que sabia antes não falava, né? E eu falava, né? Dava o pulo do gato lá para quem quisesse reproduzir. Então eu fui moderador do Fórum Aquaradisco, fui moderador do Fórum Aquário, do Fórum Vitória Riff, do Fórum Aqua Online, todos esses fóruns aí os caras me chamavam justamente porque via que eu não ficava ali de história fiada e falava mesmo o que tinha que falar e tentava ajudar o pessoal que era iniciante, né? Tava sempre ajudando. A gente brinca, né, que antigamente no fórum você ter uma foto de um peixe seu era tipo, era um troço de doido. Pouca gente tinha, né? Você tinha que tirar uma foto ou com a máquina normal, revelar e escanear para fazer um upload para um Fotolog, um site que baixava foto e copiar todo aquele HTTP / aquele endereço todo e colar no fórum. E aí, quando ele vinha baixando a fora, ele vinha assim, ó, para baixar uma foto. Né? Hoje em dia, todo mundo tem smartphone, naquela época isso não existia, né? Vamos me chamar de velho, vocês que estão assistindo aí, mas não tem jeito. Não tinha smartphone, não tinha nada disso, né? Não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, o fórum era a ferramenta que a gente se comunicava, né? Ruim por uma parte que tinha algumas dificuldades, mas muito melhor por outras, né? Você não podia falar o que você queria, havia um respeito muito grande, né, entre as pessoas do fórum, todo mundo se conhecia, né? Quando você fazia um login no fórum, você te dava um endereço IP, e aquilo não era dinâmico, era fixo. Então, se você falasse besteira, se fosse banido, não adiantava tentar entrar com outro nome, não, porque você estava banido mesmo. Então, tinha um troço muito legal que era esse respeito, esse carinho, né? E as pessoas se encontravam, a galera vinha de São Paulo para cá, né, principalmente o pessoal do Fórum Aquário, do nosso amigo Fábio, que morreu muito cedo, né, o Fábio Osório, que era o criador do fórum, o cara morreu com 45 anos, foi uma perda assim, absurda, né, para o aquarismo, e ele era um cara que ele agitava tudo, ele trazia caravana de São Paulo para fazer encontro aqui no Rio de Janeiro, a gente ia pro Jardim Botânico fazer encontro de aquarismo, via aqueles lagos lá, curtia aquilo tudo, né, fazia encontro nas lojas que tinha Orla Aquários, lá em Copacabana a gente fazia encontro, fazia no Ar, na Tijuca, no Paraíso dos Peixes, lá do Bruno, na Tijuca também. Então a gente fazia muito encontro. Então era legal, né? Que a gente formava aquele grupo mesmo, coeso. E eu tenho até hoje amizades que vêm dessa época, de 20 e tantos anos atrás, né? São meus amigos até hoje. Mas, tá vendo como é que eu embolo o assunto todo? Vou falar então do lance de como mudou pra negócio da loja. Que você me perguntou, eu já tava falando outra coisa. Eu sou meio assim. Não esquenta, não. Aí do lance da loja foi o seguinte, quando chegou em 2015, 2013, começou aquela crise mundial, né? Que a princípio ia ser a marolinha, mas acabou virando um tsunami quando chegou aqui, né? Demorou um pouco para chegar, mas chegou. Aquela crise ela foi gerada principalmente pela aquela baixa, né, no preço do barril do petróleo, né? Então isso aí impactou de uma forma absurda todos os negócios que envolviam óleo e gás aqui no Brasil, né? No mundo, na verdade, não só no Brasil, mas no mundo. E a empresa teve que mandar muita gente embora, né? E eu, como o cara que era comercial, as pessoas que eram comerciais da empresa, éramos eu e os dois donos. Logicamente, o dono ia ser mandado embora. Imagina de ver quem foi, né? Então, eu acabei sendo sorteado aí,
né, com uma demissão aí inesperada. Eu esperava que eu ia pedir demissão, tipo, 6 meses depois de quando eu fui demitido. Então, ainda fiquei meio que espantado ali, né, quando, né, eu tive que ser mandado embora, porque não teve jeito, não deu para segurar, né, a empresa estava participando de um downsize para poder, né, se adequar, né, àquela queda de faturamento, só tudo que a gente sabe como é que é. Então, 6 meses antes, eu acabei saindo, né, então ainda faltava fazer a minha monografia na faculdade, eu ainda não estava formado, eu tinha feito todas as disciplinas, mas tinha que fazer na monografia. Nisso eu já estava na Unirio, né, no laboratório de ictiologia, o LICTA lá da Unirio, sendo já ajudado, né, ajudando o pessoal, os alunos lá que estavam fazendo mestrado, doutorado, eu ajudava nas pesquisas, né, e estava fazendo a minha, né, que eu fiz a minha monografia, na verdade não foi sobre a caradisco, por incrível que pareça foi sobre peixe jumbo, né, a minha monografia foi sobre peixe jumbo, que era um troço que estava explodindo na época aí, esse negócio da galera criar esses peixes gigantes, aquário, e eu fiz um trabalho até bem legal, né, de levantamento de espécies, das espécies presentes no aquarismo, né, visitei distribuidores, lojistas especializados em jumbo, né, passei questionário para os robistas para fazer o levantamento das espécies que estavam sendo envolvidas nesse tipo de aquarismo para gerar dados aí, ficou bem legal. Mas aí no final das contas, eu comecei aqui com a minha criação, né, com a criação de disco, fui dirigir Uber, porque tinha que ganhar dinheiro, não tinha jeito, eu tinha um carro, falei, pô, não posso ficar sem ganhar dinheiro, preciso, né, sobreviver. E comecei a fazer paralelo, o Uber e a criação. E aí comecei a perceber que ficar só com a cara disco não ia dar muito certo, né? Porque é um mercado que ele às vezes ele, tipo assim, encharca, né? Você tira uma ninhada de uma determinada... O acaradisco legal dele é que ele é um peixe colecionável, né? Então as pessoas querem ter as variantes novas que vão surgindo, né? E você não tem como criar tudo. Você faz um plantel, você tem um espaço físico ali limitado, né? E você tem aquela espécie que você cria, você tem os teus casais. A partir do momento que a tua clientela compra tudo aquilo que você tem, você fica meio que começa a dar uma baixa na tua venda, né? Todo mundo que tá ali já tem aquilo que você produz, né? Então você ficava com um gap aí de você conseguir ter faturamento, que eu vi que ia ser difícil de sustentar, né? Não mais como hobby, como minha atividade fim, né? De me fazer ganhar dinheiro. Porque quando era como hobby era fácil, aquilo ali era só para um complementozinho de renda, era para curtição, né? Ganhar dinheiro para poder comprar mais peixe, né? Que eu adoro, é a coisa que eu falo. Se tem uma coisa que eu mais gosto do que vender peixe, é comprar peixe. Eu adoro, eu compro peixe 3 vezes por semana pra loja. É um troço doido, eu adoro comprar peixe, né? Até hoje, né? Acho que isso aí foi a parte do robista, né? Que ficou pro lojista, né? Eu adoro comprar peixe. Vitor, aproveitando que você já está indo para essa linha, né? Tem duas perguntas aqui do Eduardo, vou exibir aqui, tá? Ele fala, boa noite, quais são os maiores desafios atualmente para a propulsão da criação e comercialização dos discos? E o Rafael Giardini, também na mesma linha, ele pergunta, qual a sua opinião sobre o mercado de acaradisco? Aí tem, né, então, um é a propulsão para a criação e comercialização e o outro sobre o mercado. Você pode repetir a primeira, por favor? Que eu vi um cara que me atrapalhar, me perguntou aqui na foto um negócio. Então, o Eduardo pergunta quais são os maiores desafios atualmente para a propulsão da criação e comercialização dos discos. Então, o maior desafio atualmente, eu acho que é a vontade, cara. É a vontade da pessoa fazer, entendeu? Esse é o grande desafio. É a pessoa ter coragem de meter a cara, né? E encarar esse desafio, porque não é um troço fácil, né? Por mais que pareça fácil, não é. Você vai passar por percalços, né? Você vai ter o trabalho de adquirir boas matrizes. Hoje, antigamente, isso era muito difícil. Quando eu comecei, era muito difícil. Você criava o que tinha, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está tendo acesso a uma gama de peixes importados, né? Que estão vindo maravilhosos, peixes lindos. Então, quem tem coragem, né? Está disposto a fazer um investimento, hoje consegue comprar matrizes de alta qualidade, né? Então você consegue ter uma criação já de bons peixes, de peixes assim, de um alto nível, né? Antigamente a gente criava o que tinha, cara. Você compra o que aparece, deu sorte de formar casal, você se agarra naquele casal e reproduz. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais fácil do que antigamente. Hoje em dia você tem acesso a uma gama de medicamentos que você também não tinha, né? Por outro lado, né, de um tempo para cá, também a gente perdeu um pouco de acesso a alguns medicamentos, por exemplo, de antibiótico, né? Que quando entrou essa
essa obrigatoriedade de antibiótico ser vendido com receita, e muitos medicamentos que vêm lá de fora são antibióticos, né? Os medicamentos da Azul, da Sera, que eram medicamentos de alta qualidade para tratamento de peixe, a gente perdeu isso, né? Esses caras todos, essas empresas perderam essa licença da Anvisa para entrar com medicamento de peixe aqui, logicamente porque tinha antibiótico, né? Se você não pode nem vender para a pessoa sem receita na farmácia, não imagina você ficar soltando em prateleira de loja antibiótico. Isso é totalmente explicável dentro da política de governo em relação a antibiótico. Mas então causou-se aí essa dificuldade. Mas aí a gente dá jeito para tudo, né? A gente usa remédio para ovino, bovino, para ave, para tudo, qualquer tipo de remédio para humano, né? Você acaba usando a criação de peixe, entendeu? Mas o maior desafio hoje é a vontade mesmo, né? Hoje vocês têm mais acesso à informação, coisa que na minha época eu tinha pouco, né? Tem mais acesso a bons peixes, né? Tem acesso a sistemas de filtragem muito bons, que também não tinha muito. Então eu acho que o desafio maior é a vontade, o Eduardo. Foi o Eduardo que perguntou, né? É isso. E teve a pergunta do Rafael, qual foi, por favor, Anitta? Do Rafael foi: qual a sua opinião sobre o mercado de acaradisco? Fala, Rafael, beleza, meu brother? Tudo tranquilo? Cara, a opinião do mercado de acaradisco é que ele só tem a crescer, como vem crescendo, né? Vem crescendo, inclusive, né, o pessoal que é robista, que é envolvido com acaradisco, que é criador, já deve estar sabendo, né? Que já estão abertas as inscrições aí do primeiro concurso brasileiro de acaradisco, né? Vai ser um concurso online, olha que troço legal. Isso antigamente só tinha lá fora. Então a gente vai ter o primeiro aqui, né? Está sendo criada, né? Já foi criada a CEBRAD, que é a Confederação Brasileira de Acaradisco, inclusive eu faço parte lá do quadro, lá como biólogo, tento ajudar no que puder, né? A loja Mundo dos Discos é apoiadora desse evento online. Então é um troço que vai vir para dar um boom aí nesse mercado de acaradisco, né? O intuito dessa confederação é popularizar, mas é fomentar o mercado do acaradisco, né? É fazer com que as pessoas conheçam mais esse animal, né? Esse peixe, que as pessoas entendam, né? Como se cria esse animal, tenham acesso à informação sobre variantes, sobre tratamento, né? Sobre onde adquirir os peixes. Então vai ser uma confederação, né? Uma entidade sem fim lucrativo, né? Que visa mesmo fomentar o mercado do acaradisco, né? Como que a gente vai fomentar isso? Principalmente fornecendo informação, né? Nada mais valioso do que informação de qualidade. Então, o mercado de acaradisco, para mim, não só do acaradisco, como do aquarismo em geral, tende a crescer. No Brasil, eu pude ver essa pandemia, ela teve muitos aspectos negativos, né? Péssimos para a economia, para a saúde pública, pro lado emocional do brasileiro, do mundo, né? Não só do brasileiro, do mundo. Foi um troço terrível. Mas, por incrível que pareça, para a aquariofilia, ela foi boa, cara. Ela foi boa. Porque eu percebi, né, tendo loja agora, né, tendo contato com centenas de aquaristas, dezenas, aqui todo dia a galera vem na loja, que pessoas que eram aquaristas, né, e tinham deixado de ser aquarista, principalmente por falta de tempo, né? O tempo é o maior inimigo que a gente tem nesse mundo, né? A gente vive contra ele, um reloginho, né, em contagem regressiva, né, na nossa vida, né? E o tempo é o nosso grande inimigo, né? Então, pessoas que eram aquaristas, né, apaixonados, e deixaram de ter aquário por falta de tempo. E nessa pandemia, eles se viram trancados em casa, sem poder se movimentar, se deslocar, sem sair para trabalhar. O cara, que ele pensou? Porra, eu tenho tempo de ter aquário de novo. Então, eu chamo dos aquaristas da pandemia, né? Surgiram centenas de aquaristas da pandemia, né? A galera, eu acompanhei muito isso aqui na loja, a galera voltando, montando aquário e batendo de frente com esse mundo novo, com essa série de informações aí, sendo atropelado de informação, e eu consegui sentir no olho dos aquaristas aquela vontade de voltar, né? E eu dou uma força, né? Aqui na loja eu ensino, eu monto aquário aqui pra galera, boto em cima do balcão, monto, e pô, mesmo tendo um pouco de dificuldade com esse negócio de internet, né, que apesar de eu vir numa empresa de tecnologia, da hora que eu me desgarrei disso, quando eu entrei na biologia eu não quis mais saber de computador, de nada, quis me afastar disso aí um pouco, né, para viver com bicho, porque eu gosto de bicho, né, mas aí agora eu tô também de novo me metendo nisso, tem o pessoal me ajudando aí, tem um canal do YouTube, galera que ainda não conhece, se inscreve lá no canal Mundo dos Discos, né, que eu faço um compilado, né, além de fazer um compilado do que chega para a loja de novidades, para fazer a divulgação, né, da loja,
eu também gero conteúdo aí sobre espécie, né? Eu tive contato com muita espécie de peixe, né? Que o acaradisco, ele foi a espécie alfa, digamos assim, né? Da criação, mas eu já criei tudo quanto é tipo de peixe, cara. Ciclídeo anão é uma outra paixão minha, que eu já reproduzi muito, ramirez, xadrezinho, apistograma de tudo quanto é tipo, né? Cribenses, esses ciclídeos anões, assim, principalmente amazônico, né? Eu já reproduzi muito, então adoro esses peixes também na minha loja. E a gente brinca que, pô, isso aqui devia ser o mundo do ramirez, né? Porque eu tenho muito tipo de ramirez aqui na loja, tem bastante, né? Bandeira. Eu sou apaixonado pelos peixes amazônicos, né? Então eu tô gerando conteúdo no canal falando de espécie de peixe. A galera que é inscrito, Vitor, fala sobre a espécie de peixe tal. Aí eu pego, faço um apanhado ali sobre aquela espécie. Se eu estiver aqui na loja, eu filmo, e vem falando tudo, né? Parâmetro de água, como manter, tipo de reprodução, tudo aquilo ali relativo àquela determinada espécie, né? Companheiros e tal, de aquário. E vou fazendo isso aí, tá bem legal o canal. Quem puder se inscrever, vai lá que vai ter coisa lá legal para poder assistir. Né? E o Instagram da loja, né? O @Mundo dos Discos, que é onde eu interajo mais ali com a galera, faço vídeo aí, né? Falo um monte de besteira aí, faço esses vídeos, esse troço todo, para poder dar aquele gás ali, para poder incentivar o pessoal a vir na loja, conhecer, né? Comprar os peixes, fazer minha propaganda, né? Propaganda é uma do negócio. Aí eu faço minha propaganda aí da loja, né? E vou mostrando pra galera pra ver se o pessoal se anima de vir aí. E tá dando certo, o troço tá indo bem. Né? Eu vou aí você tinha perguntado, o Eduardo, como deu aquele clique pra virar a loja. E eu acabei não te respondendo. Foi o seguinte, eu percebi que ficar só no acaradisco não ia da liga. Né? Eu não era muito o que eu queria. Eu também gostava de outras espécies. E eu percebi que a galera vinha aqui na loja pra comprar o peixe e tinha que se deslocar daqui para comprar a ração, para comprar o medicamento, para comprar o filtro, para comprar o condicionador de água, o substrato, tudo que envolve o aquecedor, tudo que envolve ali o aquarismo. Então a pessoa às vezes tinha acesso a um bom peixe e tinha dificuldade para encontrar o equipamento, né? O resto, né? Do hardware ali, digamos assim, do aquarismo, né? Então eu falei, não, eu preciso botar isso aqui também, né? Que a pessoa vai num lugar só, já está aqui comprando peixe, aqui mesmo já compra a comida do peixe, né? O condicionador de água, o filtro e as mídias e tudo. Então eu fiz a loja, é pequenininha a minha loja, né? É um cubículozinho, né? Que era a minha criação, mas eu tenho de tudo aqui, né? Você chega aqui e você sai com um aquário completo, né? Eu não fabrico aquário, eu não colo vidro, né? Mas tem um fabricante que é meu parceiro aqui, que ele é muito bom e é um cara que ele tem o que eu acho melhor nisso aí, que é um cara que ele tem horário, ele tem um schedule, assim. Se ele marcar de te entregar o aquário, ele entrega, né? Que eu acho que a pior coisa que tem, não só no aquarismo, mas em qualquer negócio, é você gerar uma expectativa e logo depois uma frustração. Então, se o cara te diz que vai entregar um aquário e dentro de um mês ele não entrega, pô, toda aquela tua expectativa ali vira uma frustração. Isso aí, o lojista perde o cliente, né? Às vezes o cara até deixa de ser aquarista, ali surge outra coisa na vida dele, ele larga aquilo de lado. Então eu levo muito a sério esse lance de compromisso, né? Com entrega de aquário, com entrega de itens, de peixe, de uma forma geral. Eu procuro focar muito nisso aqui. Então tem um cara que ele é maravilhoso. Se você chegar na minha loja e pedir um aquário de 1,5 m, em uma semana, 10 dias está na tua mão. E isso aqui eu acho que só aquele que tem isso no Rio de Janeiro. Não sou eu que faço, não. É o cara que faz pra mim, mas ele é firme comigo, ele sabe que eu sou chato pra caramba. Se ele atrasar, eu pego ele de jeito. Então, ele não atrasa não fura não. Entendeu? Então, isso aí que eu acho legal. Esse aí foi o clique, então, foi perceber, né, que para ficar legal, a pessoa tinha que encontrar no mesmo lugar tudo que ela precisava, né, para facilitar a pessoa. Foi mais ou menos isso daí. Bacana, Fernando. Desculpa. Vitor, porque o Fernando fez um comentário aqui, na realidade ele pediu para falar sobre a história na reprodução de disco. Mas aí você já tinha falado, ele já falou, good vibes. Valeu, Fernando. Fernando, um forte abraço para você, meu amigo. Fernando ele também reproduz disco, tá? E olha tem cada disco lindo. Bacana. Fernando tem cada disco lindo. Fernando é o presidente da Sebrad. Eu tô reconhecendo aquela foto ali. Grande Fernando. E já comprei peixe dele, tá? E já comprei peixe dele também. Pra botar aqui na loja. Eu não gosto dos peixes só que eu reproduzo, não. Eu compro, quando eu vejo criador que tem peixe bom, eu corro atrás e compro também, né? Até porque eu não reproduzo mais os discos aqui na loja. Eu cheguei a ficar um tempo fazendo um híbrido, né? Loja e reprodução. A parte de dentro ficava na reprodução e a parte da frente loja.
mas aí começou a ficar complicado, né? Que os peixes, apesar de serem peixes de amansa, acostumados, aquela movimentação excessiva, né? E vem criança e acaba batendo no aquário, né? Às vezes adulto meio sem noção também vai lá, acha bonito dar aquela batidinha assim no aquário, que dá vontade de você pegar o pescoço, mas você não pode, né? Mas aí começou a atrapalhar a reprodução dos peixes. Então eu tenho um parceiro que cria comigo, né? E aí eu levei para a estrutura dele os casais aqui, deixei só 1 ou 2 casais aqui na loja, só para o pessoal poder ver, né? Chegar aqui e ver o acaradisco reproduzindo, que o pessoal tem muita curiosidade, geralmente só viu pela internet, então eu gosto de deixar pelo menos 1 ou 2 casaizinhos aqui que reproduzam só para mostrar mesmo, mas não mais com aquele foco mesmo de reprodução, só que já está numa outra área. Aí eu só trago para a loja os peixes quando já estão no tamanho de venda. Aí funcionou melhor dessa forma. Eu acabei abrindo mais espaço para ter mais peixe aqui, né? Para venda. E a reprodução começou a ocorrer melhor em outro local. Também teve isso. Muito bacana isso, viu, Vitor? Você começou, né, com a reprodução, deu a loja, e agora tem a loja e ainda aumentou a reprodução, né? Porque ainda tem um sócio na reprodução. Isso. Consegui botar uma reprodução em outro local sossegado, né? Que não tem acesso ao público. Então tá dando mais certo dessa forma. Pois é, então só tá crescendo, né? Tem mais pergunta aqui, tá? Do Rafael, né? Essa do Rafael já falei. Respondi. Foi. Aí tem também o Discos e Aquariofilia. Ele está perguntando a sua opinião sobre a produção nacional e em que aspectos precisamos melhorar nessa produção nacional, né? Até Eduardo e Gabriel podem me falar um pouquinho também disso. Aí ele diz aqui, ele completa que ele fala do setor produtivo, né? Eu vou repetir, né? Ele pede a opinião sobre a produção nacional e em que aspectos precisamos melhorar em relação ao setor produtivo. Então, a produção nacional, ela vem crescendo bastante, tá, nos últimos anos. Muito mesmo. Hoje, basicamente, né, até hoje, o acaradisco, ele sempre foi criado mais ou menos da forma que eu criava, né? Aquaristas que eram robistas, que aprendiam, né, a criação do acaradisco e começavam a criar na sua própria casa, né? Aquelas criações residenciais. Tem muito isso na Ásia também, né? A criação residencial. Então, a maioria das pessoas que criam disco ou criavam discos até pouco tempo aqui são assim, dessa forma. O cara que começou ali, tinha um aquário em casa, aí foi estudando, formou seus primeiros casais e ali faz uma reprodução em pequena escala, muitas vezes daquela forma que eu também fazia, sem conseguir se dedicar exclusivamente a isso, né? Precisando ainda tratar como uma atividade secundária, né? E muita gente criando assim. Então, bem distribuído, né? Criatórios espalhados pelo Brasil, mas sempre pequenos criatórios, né? Em pequena escala. O que dificulta muito, quando você tem a estrutura assim, dificulta muito você escoar a sua produção, né? Eu acho que o maior problema acaba sendo o escoamento dessa produção. Você fica muito restrito ao seu mercado local. Então, se o cara não tiver mercado local muito bom, ele acaba desistindo da atividade, que quando ele bota na conta do papel ali, acaba não sendo lucrativo. O cara tem muito trabalho para pouca grana entrando. Até pouco tempo atrás, eu só conhecia um grande criador de acaradisco no Brasil, que era o criatório lá de Cascavel, né? Era o único cara que eu conhecia que produzia disco em grande quantidade, né? Grande quantidade de disco distribuindo para o Brasil inteiro. Atualmente, a gente tem também a BH Discos, né? Que é do amigo Rafael, né? De Minas. Ele está com uma estrutura grande de acaradisco, está reproduzindo em grande quantidade, e o legal é que ele começou há pouco tempo, né? Então ele já começou pegando matrizes de alto nível, ele está importando muito peixe, vendendo, revendendo. Eu compro, né? A galera que chega aqui no mundo dos discos tem peixe da BH Discos, filhotes, tanto filhotes nascidos na estufa dele, como peixes que ele importou e ele revende, ele distribui. Então aqui a gente tem também peixe dele. Eu compro peixe do pessoal de Cascavel, né? Não diretamente, tem um distribuidor aqui do Rio que compra para eles e me repassa. Compro da BH Disco, compro de pequenos criadores que tem aqui pelo Rio de Janeiro. Já comprei de alguns criadores de Minas, de São Paulo. Já comprei peixe da Arco-Íris Discos, né? Gente muito boa também. Um forte abraço pra galera aí da Arco-Íris, né? Muito peixe de qualidade. Então agora tá crescendo, né? Na verdade, o mercado nacional ele tá crescendo. Agora a BH entrou com força no mercado, né? E com modernidade, né? Que são duas coisas muito bacanas. Estrutura top de linha,
né? Coisa de qualidade, peixe de qualidade, equipamento de qualidade, vontade para investir, né? Coragem para investir, tem que ter coragem. Então, o mercado nacional está crescendo, né? Quem quiser se envolver com o Acaradisco, não só como produtor, ou como lojista, como criador, mas principalmente como robista, pode ficar tranquilo que tem muito bom peixe para comprar no Brasil, tá, gente? Não vai faltar peixe, não. A tendência, né, com todos os esforços que estão sendo feitos, é para que isso aí melhore, que isso vá subindo. Ele perguntou em que aspecto nós precisamos melhorar. Os aspectos são vários, cara. A gente precisa melhorar de uma forma geral, não só como acarismo, mas como o aquarismo, né? Só para a gente ter uma ideia, vou colocar uma coisa aqui em números, né? Acho que tem gente que não sabe. Vocês três com certeza sabem dessa informação, mas o aquarismo, né? A aquariofilia, esse hobby de aquarismo, hoje no Brasil, ele é uma coisa muito secundária, né? Hoje no Brasil, na frente do aquarismo tem cachorro, né? Hobby de criação e manutenção em casa, né? De cachorro, como hobby, gato, aves, né? Só depois que vem o peixe ornamental, né? Então tem todos esses carinhas na nossa frente. Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, né? Na Oceania, é o contrário. Toda casa tem um aquário, né? Lá o aquarismo é o primeiro hobby disparado. Se você chegar para a Ásia, Europa, né? Talvez isso se explique pelo pequeno espaço, a gente não tem essa abundância de espaço que a gente tem aqui, né? São continentes e populações mais antigas, né? Maiores que a gente, mais velhos. Então lá, de repente, talvez por falta de espaço, né? Eles não têm esse costume de ficar criando cachorro em casa, gato, é mais aquário. Então, o hobby, né? Esse hobby do aquarismo, ele é o top nesses continentes, né? Posso dizer continente. Ásia e Europa, principalmente, América do Norte, o aquarismo ele é o número 1. Só depois que vem cachorro, gato, né? Então, o que a gente pode falar do Brasil? A gente também pode chegar dessa forma, né? Isso aí não vai ser de uma hora para outra. Só que a gente vai lançando aí as pedras filosofais, né? A gente vai morrer, eu, vocês, né? A gente já tá ficando mais velho, né? E cabe a gente ir passar isso para frente, né? Incentivar os mais novos, né? A se interessar por esse hobby, né? Porque hoje em dia, né? A gente tem vivendo uma vida muito virtual, né? Tem vindo pessoal jovem aqui na loja e tal, mas posso dizer até que é minoria. Os mais velhos continuam mais interessados pelo aquarismo, né, do que os mais jovens. Acho que os mais jovens têm outros interesses, de repente, por causa da idade mesmo, né? Naquela lance de adolescência, mais querer sair, noitada, parará, de repente isso. Mas acho que cabe a gente, né? Ir plantando essa sementinha aí, para daqui a algumas gerações a gente, quem sabe, chegar no nível, né, da Europa, da Ásia, em termos de aquariofilia, né? O mercado lá é total gigante, gira bilhões. É verdade. Eu fiz essas pesquisas, esses números que eu estou falando, não é chute não, tá? Eu fiz essa pesquisa, inclusive, para minha monografia. Por isso que eu cheguei nessas informações. Foi através de artigo científico, não foi chutômetro, não. Só para poder passar aí pro pessoal. Tem mais uma pergunta aqui do Raul, mas antes de eu falar, só exibir aqui do Discos, né, que ele foi o que perguntou. Ele tá mandando um grande abraço do seu amigo Jaime aqui do Recife, o Discos e Aquariofilia. Cara, o Jaime do Recife, ele é um puta criador de disco. Fala, Jaime! Você botou Discos e Aquariofilia, não sabia que era você, beleza, mano? Cara, Jaime é um cara que ele tá criando a cara disco, né? Em alto nível também. O Jaime, ele tá dominando uma técnica que poucas pessoas dominam, que é a criação do acaradisco sem precisar botar o filhote na mucosa dos pais, tá? Ele tá fazendo ali aquele esquema de criação intensiva mesmo, né? De retirar as larvas recém-nascidas e colocar para comer numa placa ali com uma alimentaçãozinha, que é o pulo do gato dele lá. Não vou falar nada aqui também, até porque eu não faço isso. O meu sempre foi no natural mesmo, né? No old school, né? Digamos assim. Mas Jaime, ele arrebenta. Parabéns, Jaime, pela tua criação, meu irmão. E é um cara que só tem a crescer, né? Galera do Nordeste aí tem um histórico bom de criação de peixe. Quando começar a cair dentro de acaradisco, aí vai arrebentar. Tem muito potencial, temperatura boa, entendeu? Lá, para poder criar o acaradisco, né? Quem sabe que o peixe gosta de água quente. Sim. Então, aí tem tudo para ser um polo de criação de acaradisco no Nordeste do Brasil. Eu também acho. Eu sou suspeita porque eu fiz toda a minha pós-graduação lá em Pernambuco, meu orientador. Ali é um celeiro de pedra, né?
Meu pai pernambucano. Eu sou Paulo Faria. Eu acho que quando o Nordeste acordar... Acho que quando o Nordeste acordar para o potencial mesmo que tem ali, não tem para ninguém. O Rio de Janeiro perdeu espaço, né? O Rio de Janeiro é o celeiro da aquariofilia no Brasil. Para quem não sabe, a aquariofilia no Brasil começou no Rio de Janeiro. E hoje a gente está lá atrás, né? Vamos comparar aí, Minas Gerais está na frente, disparado aqui na região sudeste, né? Em termos de criação, Minas virou o polo de criação de peixe ornamental no Brasil, aquela área ali de Muriaé, patrocínio de Muriaé, lá de Muriaé, né? Daquela área ali. Sim. Polo de criação de peixe ornamental no Brasil. E Nordeste está vindo forte, né? No sul do Brasil, tem esse cara de cascavel, mas lá é mais difícil, por conta de temperatura, né? O cara acaba enfrentando a dificuldade a mais, né? Do que o resto do Brasil. Ali o gasto é maior, né? Tem que gastar com aquecimento de água. Pois é. Tem tudo na continha do papel lá no final, faz a diferença. Tem mais uma pergunta aqui do Raul de Lima, né? Ele pergunta sobre... Ele faz um comentário e uma pergunta. O aquarismo ainda é um hobby caro. O acaradisco acredito que é o peixe mais caro de água doce. Como o lojista consegue ainda trazer novos aquaristas ao hobby? Que é o que você acabou de falar aí, que tem mais gente mais velha do que mais nova, né? Hobby, cara. Hobby é uma paixão, né? Então, caro até onde? Né? A pessoa, quando tem um hobby, cara, eu juntava moedinha, eu juntava dinheiro de merenda quando era criança para comprar peixe. Entendeu? Eu ficava sem merendar para comprar peixe na feira. Eu adorava aquilo, não tinha problema. E o aquarista, ele faz a mesma coisa, né? A questão dele ser caro, ele é um peixe que ele é mais caro se você for comparar com aqueles peixinhos pequenos, cardomeiros e tal, mas é bem explicável. O cara diz, um peixe que ele é bem cuidado pode viver 15, 20 anos. Então ele é um peixe mais caro, né? Ele tem uma longevidade maior, ele é um peixe que dá mais trabalho, né, para ser criado, né? Ele gera mais despesa para ser reproduzido, né? Então, naturalmente, isso influencia no valor final do animal. Mas ele não é o peixe mais caro da aquariofilia, não, doce não, tá? Nós temos aí aruanãs que pode custar 20, 30 mil reais um aruanã importado, né? Dessas esclerófages formosos aí, esse aruanã asiático. É um peixe caríssimo. Nós temos raias aqui brasileiras mesmo, que custam pequenas fortunas, né? Muito mais caro que o acaradisco. Então, tem outros peixes aí que são bem mais caros que o acaradisco, você pode ter certeza disso, né? Hoje em dia, se você procurar legal, você compra acaradisco, né? Bom, filhotes bons, de bom tamanho, 80, 90 reais, às vezes até menos, né? Então não é tão caro assim, se você botar no papel, né, que você pode pegar um peixe que bem cuidado pode ver até bater um cachorro labrador, né? Não é tão caro assim como parece não, né? Ele se torna caro quando a pessoa começa errado, né, sem estrutura, sem conhecimento, sem estudo, ele mata o peixe. Aí se torna caro, porque você comprou e logo depois ele morreu. Aí você tem aquele sentimento de que ele é caro. Agora, se você manteve aquele peixe 1 ano contigo, já não é mais caro. Você já curtiu ele pra caramba, viu ele se desenvolver, ele mudar as cores, ele começar a parear, formar casal, se reproduzir, não é mais caro. Aí você já tá até achando barato, já junta dinheiro pra comprar o mais caro ainda logo depois. Entendeu? Gente, tem mais uma pergunta aqui do Seven Discos, que é sobre ração. Mas aí, antes disso, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Eduardo, Gabriel, vamos falar um pouquinho aí. Porque eu acho bem interessante isso que ele fala. Concordo com o Vitor em tudo que ele falou ali, mas eu acho muito interessante essa coisa de como trazer, né, novos aquaristas, ou como agregar esse pessoal jovem ao hobby, né? Ou mesmo quem não é, né? Porque a gente tem vários... fazendo, né? Oi, professor. Não, pode falar. Eu acho que pegando um pouco esse assunto aí... O que eu tenho feito para tentar atrair novos aquaristas é isso aqui, a internet. É a ferramenta que a gente tem. Fazer vídeo, chamar o pessoal, comprar bastante peixe, mostrar peixe pra galera ficar querendo aquele peixe. Planta, amanhã vai chegar um caminhão de planta aqui na loja. Tem um dia que eu não sei nem onde eu boto planta, falo, meu Deus, eu comprei mais planta do que eu tenho onde botar. Eu invento, monto outra coisa de planta na loja, meu está fértil, faço CO2. Você só consegue chamar o aquarista mostrando, né? Se você mostra... Pegando um pouco esse gancho aí, Vitor... Pegando um pouco esse gancho aí, Vitor, a função do profissional, né, do biólogo, em tempos de internet, de Facebook, de muitas informações, né, a função de um profissional, de um lojista que está bem preparado para o aquarismo hoje em dia. Então,
a principal função é você fornecer informação de qualidade, né? Informações que a pessoa consiga, né, obter essa informação, seguir e ter sucesso no aquarismo, né? Porque a pior coisa é a frustração, né? O cara chegar numa loja, ter uma informação errada do lojista, né? Porque, infelizmente, ainda existem ainda os maus lojistas, esses estão fadados a desaparecer, pode ter certeza, né? Quem vai levar esse negócio para frente e dominar isso vão ser as novas gerações que vão entender, né, que ninguém é trouxa, né? A pior coisa que tem é você querer achar que o teu cliente é trouxa, né? Ninguém gosta de jogar dinheiro fora, ninguém gosta de rasgar dinheiro e ninguém gosta de ser feito de otário, né? Então, enquanto ainda tiver o lojista que acha que vai ganhar dinheiro fácil não existe, almoço grátis não existe, né? Não acha que você vai tirar dinheiro dos outros fácil, não, e a pessoa vai ficar igual um otário te dando dinheiro, porque não vai, né? Se ele não tiver confiança que você está passando uma boa informação, que você não está enganando, que você não está tentando empurrar a coisa para ele, né? Que você está comprometido em fazer com que ele tenha um aquário de sucesso, se você não fizer isso, você não vai para frente, né? O que eu faço aqui é questão de dar boa informação, de dar uma assessoria para o aquarista, né? De corrigir erros, né? De deixar de vender para não induzir a pessoa ao erro, né? Por mais que a gente seja comerciante, que a gente precisa vender para ganhar dinheiro, não adianta você, é o que eu falo, você não pode ter cliente de uma venda só. O cliente tem que gostar de comprar com você, para ele não sentir que ele está gastando dinheiro, para ele sentir que ele está fazendo um investimento. Gastar dinheiro é uma coisa, investir dinheiro é outra, né? Quando o cara tem uma coisa de sucesso, ele sente que investiu. Mas investiu em quê? Deu lucro? Não deu lucro. O lucro é o prazer, né? É um hobby. Qual é o lucro do hobby? O prazer. O prazer de você estar em casa, você ter um aquário bem montado, de você ter um aquário bonito, de você ter um aquário saudável, de você ter peixes saudáveis, de você receber aquela visita, ele olhar e falar, nossa, que aquário lindo! Pô, o aquarista fica todo prosa, né? Quando o cara chega e recebe um elogio, aquele aquário dele maravilhoso, né? Diferente, antigamente aquele aquário era um pântano, aquele monte de alga, aquele troço horroroso. Só o aquarista que gostava, a mulher odiava, a visita achava aquilo um absurdo, aquele troço verde. Hoje em dia não é mais isso, né? O cara monta um aquário bonito, né? Chega em casa, todo mundo gosta de ver aquele troço bonito. Até a mulher que implica, ela se rende e fala, realmente esse aquário aí tá bonito, né? Então é isso, o cara, porque é lojista, ele tem que ter essa visão, né? Tentar parar de querer empurrar a coisa nos outros, né? Aqui não é uma vez nem outra, é direto. Eu deixo de vender muita coisa, né? É normal o cara ir pra internet e chegar aqui na loja com aquela lista pronta, né? Parece a lista de mercado, né? Aí o cara vem ali, tem 200 produtos escritos, eu olho, eu começo a explicar. Cara, esse produto aqui, ele faz a mesma coisa que esse. Então, só a diferença é a marca. Você escolhe. Tem a marca X e a marca Y. Qual que você prefere? Ó, essa aqui é muito boa, já usei. Essa aqui nem tanto. Ó, essa aqui não é tão boa, mas tem um custo-benefício melhor, né? Porque, né? Nem todo mundo... Eu falo que tem aquarismo para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Tem pessoas que não têm dinheiro para gastar com aquarismo. O cara trabalha e tem dinheiro para gastar. Ele vai gastar com o quê? Com o hobby dele. Tá normal. Então o cara não se importa. Ele vai gastar o que ele tiver e o que ele quiser. E tem gente que não tem tanta condição financeira assim. Mas também pode ser um ótimo aquarista com pouca grana. Não precisa ser rico para ter um ótimo aquário, né? É só você ser esperto, você estudar, você prestar atenção, né? Você faz coisas que você consegue fazer até você mesmo. Não precisa nem comprar. Às vezes na hora você consegue... as famosas gambiarra, né? Que aquarista, o cara que é aquarista, ele vira mestre da gambiarra, né? Tem jeito. O bom aquarista, ele sabe fazer gambiarra. Então ele dá o jeito dele ali, se quebrar alguma coisa, ele conserta, ele faz uma armação, dá um jeito. Então o cara, mas por que ele consegue se virar? Porque ele tem informação, né? O cara sabe como é que funciona, né, o ciclo do nitrogênio, o cara consegue entender como é que funciona pH, dureza da água, né? Entender que os peixes precisam de determinada range de pH, determinada temperatura, os companheiros de tanque, né? O que ele precisa no aquário dele, para o aquário dele funcionar bem. Então, quando o cara chega na minha loja, eu dou esse tipo de informação, né? Não precisa vir com a lista de mercado, pode até vir com a lista, mas eu vou bater aquela lista ali item por item e vou dizer o que o cara precisa e o que ele não precisa, entendeu? Então, quando você faz isso, você já traz o cliente pro teu lado. Ele sente que você não está querendo levar vantagem em cima dele. Você está querendo ensinar ele a ser um bom aquarista. E o bom aquarista, ele é para sempre, né? Se você fizer o cliente de uma venda só, que você empurra tudo nele, ele chega lá, gasta uma grana, dá tudo errado, os peixes morrem todos, o aquário vira um pântano, tosse horrível. Ele não volta mais, ele pega aquele aquário e ele dá para alguém até. Vende por metade do que ele comprou e nunca mais mete a mão naquilo. Então, cara, você perdeu um cliente e o aquarismo perdeu um aquarista.
Então você está fazendo coisa nociva, né? Mas eu tenho certeza que quem trabalha assim está fadado à extinção, né? O futuro é... Vitor, nessa linha, né, eu acho que uma coisa que chama muita atenção na tua loja, né, na Mundo dos Discos aí, são esses aquários, né, multiespécies, né, ornamentados, né? Como é que funciona isso para você capturar os peixes para atender o cliente? Qual que é essa ideia, cara? Que é uma coisa assim muito, sempre me chamou a atenção no Mundo dos Discos, né? Que diferente de grande parte das lojas, né? Que tem ali aquários, digamos assim, mais pelados, né, mais vazios, né, somente com uma espécie ou duas espécies para fazer a venda, você tem aquários que a gente está até vendo aí atrás de você aí, com várias espécies, ornamentações, né? Cara, como é que é essa questão para atender o cliente e de onde surgiu essa pegada diferente em ofertar o peixe de maneira tão diferenciada? Então, isso aí foi o seguinte, como você falou, na maioria das lojas era aquele aquário que era só uma caixa de vidro, né? Com o peixe ali, coitado, o bichinho ficava ali amuado, triste, pô, sem ter onde se esconder, o peixe precisa ter um abrigo, né? A gente que é biólogo sabe disso, o animal ele precisa, pro animal ele mostrar o comportamento dele, pelo menos parecido com o que ele tem na natureza, ele precisa estar num local que ele tem abrigo, né? O mínimo de abrigo, que ele tem alimento, né? Que os companheiros ali de tanque sejam compatíveis, né? Então eu pensei nisso, primeiro no bem-estar do peixe, né? Porque como é que o peixe vai ficar bonito, vai mostrar a cor se ele tá ali com medo, estressado? Não vai mostrar, ele vai ficar feio, né? E quando entra o estresse, começa a baixar a imunidade dele e ele começa a ficar doente. Então você tem dois problemas, o peixe feio e doente. Então olha o prejuízo aí, você comprar peixe para morrer, né? E outra coisa, eu pensei também muito em dar ideia para os aquaristas, né? Porque o cara que é aquarista, imagina um aquarista novo entrando numa loja, nunca viu um aquário, né? Nunca prestou atenção no aquário e ele quer montar um aquário. Ele chega numa loja e só tem caixa de vidro com peixe dentro. Ele fica meio sem ideia do que fazer. Então aqui, eu botei, cada aquário aqui da loja, eu botei um tipo de substrato diferente, né? Granulometria diferente, cores diferentes, para a pessoa poder tomar ideia. Pô, gostei dessa cor aqui, vou fazer meu aquário com essa cor. Né? Então você já tá dando uma ideia do que o cara botar no aquário dele. Pô, olha o tronco. Pô, tronco, adoro tronco, né? Eu adoro peixe amazônico, então meus aquários tem muito tronco, né? Então, pô, olha aquele tronco ali, que bacana. Então o cara já tem uma ideia, pô, vou fazer um layout, vou usar um tronco igual aquele ali. Inclusive, todos os troncos que eu boto, a ornamentação tá tudo à venda. Não tem. Olhei aqui, gostou daquele tronco que tá no aquário? Meto a mão, tiro, leva e embora. Vai fazer no teu aquário lá, pode fazer igual. Entendeu? E também pensei no lance da compatibilidade das espécies, para as pessoas poderem ver e ter uma noção de que peixes podem conviver com o outro, sem aquela sacanagem, né? Que muito lojista fazia. O cara vendia um Oscar e um Neon junto, ainda botaram no mesmo saco, coitado. Chegava em casa, só tem um peixe, comprei dois, né? Então tinha esse problema, né? Do cara vender tudo misturado. Então aqui eu falo, ó, meus aquários eu escrevo aqui, né, onde está o nome dos peixes e o preço, eu boto ali, eu escrevo, ó, peixes amazônicos, mansos, pH, ácido neutro, parará, para a pessoa poder tomar ideia, né, de que aqueles peixes ali, primeiro que eles podem conviver juntos, porque estão no mesmo aquário, né? Então você vê, todo mundo, bota que peixe no meu aquário, todo mundo que tá nesse aquário aí, você pode botar no seu aquário. Então o cara já viu que tá todo mundo vivendo ali junto, ele sabe que pode botar no aquário dele, né? E vou falando, ó, esse aqui é o aquário de amazônico, esse aqui é aquário de peixe asiático, esse aqui é aquário de peixe africano, e assim vai. E aí a pessoa consegue, aqui rapidinho, só de ver o aquário, ele já consegue ter uma noção do que ele pode fazer de compatibilidade entre peixes ali. Aí eu falo, todo aquário que tá de amazônico aí, que é de pequeno porte, você pode botar tudo isso aí no teu aquário, respeitando logicamente o tamanho de aquário, esse tipo de coisa. Mas e outra coisa e outra coisa que chama atenção também, né, é que parece que diferente de muitas lojas que trabalham com um sistema de recirculação da água de todos os aquários, né, a impressão que dá é que eu não conheço a loja pessoalmente, pretendo ir visitar vocês aí em breve, né, mas me parece que cada aquário de você é independente, a água não passa pela dos outros aquários. De jeito nenhum, né, foi uma coisa que, isso aí eu aprendi, né, na marra, né, com a criação de disco. Eu tentei fazer, quando eu montei, meus aquários sempre foram independentes. Aí uma vez eu tive a bela ideia de fazer fazer duas estantes, bolei um esquema, né, que eu gosto de fazer minhas gambiarras também, aí bolei um esquema que eu coloquei
5 aquários de 250 litros e um SAMP de 250 litros. E aí, daquele SAMP, eu recalcava a água lá para cima dos 2 últimos aquários e vinha caindo de aquário para aquário até voltar pro SAMP e eu jogava lá para cima de novo. Falei, porra, que ideia maneira que eu tive. Pô, só vou gastar uma bomba, um termostato e resolvi. Tá todo mundo com filtragem. Eu fiz um mega SAMP lotado de mídia, aquele troço todo. Isso aí funcionou bem. Até que eu tive a primeira doença braba, que me matou os peixes. Eu perdi por baixo 300 filhotes de acaradisco em tamanho de venda. Foi um prejuízo. Sabe aquela que quem é frouxo para de criar? Foi aquela. Volte 3 casas, né? Daquele jogo antigo, né? Volte 3 casas. Foi mais ou menos por aí que aconteceu. Aí eu falei, não, isso não funciona. Não dá. Aí eu desfiz isso aí. O aquário que era o SAMP eu desmontei. E aí botei cada aquário com SAMP lateral. Né? Então, e a loja também é montada dessa forma. Se vocês repararem, isso. Todos os aquários aqui, ó, onde está aqui a parte do preço, é um SAMPzinho lateral. Então, todos os aquários da loja, eles têm a filtragem própria, água própria, então eu consigo manter cada um com pH diferente, se eu quiser, né? Se por acaso tiver alguma doença, a doença fica isolada naquele aquário, não contamina os demais peixes da loja. E assim está sendo um sucesso, não estou tendo problema. Dificilmente, coisa mais difícil que tem é doença aqui na loja, é muito difícil dar doença. E quando dá, não espalha, fica concentrado, eu trato aquele aquário ali, boto ele numa quarentena, tiro os peixes de venda, trato ele ali mesmo onde ele está, resolvo o problema e bola para frente. Então isso aí foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Ainda mais e aqui hoje tem uma rotatividade grande de peixe, né? E na criação que você tem, você também mantém hoje tudo independente. Todos os aquários da criação de disco é tudo independente. Nada de água recirculando, nada de contato de água de um aquário com o outro, porque isso aí, o que você acha que está ganhando, de um lado depois você perde de outro. Entendeu? Tem uma pergunta aqui do Seven, que eu te deixei para depois, né? Seven Discos. Vitor, você tem usado muitas rações nacionais na sua loja? Já podemos afirmar que estamos chegando próximo às conceituadas marcas importadas? Fala, Seven. Beleza, meu brother? Outro criador de disco aí. Esse cara também é bom. Isso aí a galera tá aparecendo. Então, tenho sim, tenho usado. Na verdade, hoje eu uso mais as rações da Tropical. Não tem problema falar marca aqui não, tem, né? Não. Tem problema? Não, porque assim, eu sou independente, eu falo de todas as marcas. A gente também é independente aqui, a gente não tem compromisso então com nada. Eu sou descomprometido. Então eu não tenho nenhum problema em falar nome de marca porque eu não recebo nada de ninguém, entendeu? Ninguém me paga para falar bem de X, Y ou Z. Então eu falo do que eu tenho experiência realmente. Né? Nosso compromisso aqui é passar informação de gente que tem experiência na área. Então, fica à vontade. Show de bola. Tá? Então, quanto à ração nacional, até alguns anos atrás era praticamente impossível você criar disco com ração nacional, tá? Eu comecei com disco já Tetra e Cera, eram as duas rações que se usava, o Color Beat, né, que é aquela Coca-Cola dos discos, né, todo mundo come, qualquer peixe come aquilo, tem jeito. E aquela Cera granulate de disco muito boa também. Então era um ponto de despesa, de grande despesa para o criador. Ração importada, né? Ração cara, né? Mas caro até onde? Né? Dava uma boa nutrição para o peixe, né? Então você mantém os animais saudáveis com ótimo nível de crescimento, então vale a pena você dar, né? Hoje nós estamos melhorando muito em termos de ração nacional, tá? O que eu posso falar hoje de ração nacional boa, né, para acaradisco, eu posso falar da Poitara, né? A Poitara é a marca que hoje, pelo que eu tô vendo, é a que mais está investindo, né, em ração. A Poitara, eu conheço a Poitara há muitos anos. A primeira vez que eu dei uma ração Poitara para acaradisco foi muito lá atrás, assim, 2008, 2009. Eu dei Poitara, a ração não tinha uma qualidade muito boa, eu experimentei, estava tentando correr da Tetra, que estava caríssima. E aí a Poitara surgiu, meu amigo André Magalhães, que criava muito disco na época, abraço Magalhães,
apresentou a Poitara. Pô, Vitor, tem aqui uma outra ração, a gente vamos experimentar. A gente começou a experimentar, não teve um resultado muito bom, aí a gente acabou largando. Quando foi em 2012... 2012? Não, 2012 eu estava parado. Eu tive um gap aí de paradas de criação de acaradisco, em 2012 e 2015. 2015, quando eu voltei, eu conheci o pessoal da Poitara, o Saulo, que era da Poitara, né? Da Poitara, digo assim, antiga, digamos assim, né? E ele me apresentou a ração deles que eles tinham para disco, já uma nova formulação e tal. Aí perguntou se eu queria experimentar aqui na loja, me mandou umas rações e eu comecei a usar. E começou a dar certo, né? Eles tinham uma ração chamada, que até hoje tem essa ração, de uma linha deles chamada Dia a Dia. E aí eu usei aqui na loja. Tinha um pessoal que falava que os peixes comiam essa ração e dava gases, aí ele ficava inchado e boiava e tal. Pô, eu não tive esse problema na loja, eu alimentei, né? Não era nem loja, era só criação de disco. Então eu peguei aquelas rações, criei disco com a ração de Poitara Dia a Dia, discos Supra, e uma outra que eles tinham lá também de disco. E deu super certo. Os peixes tiveram um bom crescimento e tal. Tinha algumas deficiências ainda, né, de qualidade em relação às rações mais conceituadas de mercado, né? Tetra, Cera, Tropical, essas rações aí, que são as tops, no meu ver, hoje aqui no Brasil que a gente tem, né? E eles eram um pouco atrás, mas dava para criar bem com eles. Assim, a relação custo-benefício valia a pena. Quem estava a fim de economizar uma grana, né? E criava tranquilo com ela, até porque você não usa só ração, né? Todo mundo sabe que quem cria disco você precisa usar patê, né? E outras coisas, né? Que eu uso aqui, Bloodworms e tal. Tem umas comidas até controversas aí, mas eu faço uso, né? E hoje, a Poitara antiga, ela foi comprada, né? Uma farmacêutica comprou a Poitara, então hoje em dia é uma empresa maior, né? Que está tendo muito mais investimento, né? Conta com os zootecnistas, né? Pessoal desenvolvendo alimento, né? De uma forma aí mais profissional, digamos assim, né? Mais séria. E eu, inclusive, eles me convidaram para ser tester dessa ração Poitara Discos, agora a linha Black, que foi lançada. Então eles me mandaram essa ração com 45% de proteína, 48, 50. E eu fiquei testando aqui na loja com os discos, né? E eu posso dizer que em questão de palatabilidade, a ração está excelente, né? Granulometria boa, grãos pequenos, a ração está macia, os peixes estão se alimentando bem, não só a caradisco, mas todo que é peixe da loja está comendo bem essa ração. Então, essa ração de discos da linha nova, da Tropical, essa linha Black, aí, essa terceira onda, tá muito boa, tá com preço muito bom e tá valendo a pena aí pra galera testar, né? Vale a pena. Então, daí a dica, compra um potinho, testa aí que vai ver que o troço tá legal. Então, tá chegando aí, bem correndo bem junto aí das rações internacionais. Inclusive, eles conseguiram o selo de 3 anos de garantia para a ração, né? Até então não tinha ração nacional. A ração nacional só era permitido 1 ano de garantia aí pelos órgãos aí, reguladores. E a Tropical, com essa linha nova aí, né, lançaram uma ração prêmio e conseguiram também 3 anos de garantia, ou seja, é uma ração que está com boa qualidade. Então quem puder testar vale a pena, né? E eu uso muito a Tropical, né? Eu também acho que tem um ótimo custo-benefício que eu uso aqui na loja, é a ração da Tropical para disco, a D50, a de alho, a de selvagem, que eu uso aqui bastante aqui para os peixes da loja. Então, varia em termos de custo-benefício, tá bem maneiro. O Seven está comentando que ele também recebeu da Poitara, né? E que a aceitação foi boa, né? E hoje ele está usando todas as marcas porque ele acredita que quanto maior a variedade, melhor vem o resultado, né? Exatamente, né? Isso aí, né, na alimentação do peixe ornamental, não só do acaradisco, do peixe ornamental de uma forma geral, quanto mais você puder variar a alimentação, né, você pode até fazer um paralelo com o ser humano, né? Quanto mais variada a nossa alimentação, com alimentos de qualidade, melhor a gente fica de saúde. Isso aí você pode extrapolar para o peixe também, né? Então, se você puder variar as rações, vai ser bom para o animal, né? Até para ele não ficar viciado numa coisa só, né? Ele tem o costume de comer alimentos diferentes, pode ser que um dia falte aquela ali, né? Se o peixe só comer ela, como é que vai ser? Né? E sempre procurar utilizar alimentos de origem natural, né? Patê, né? Artêmia, tem uma série de alimentos aí que são muito bons para o peixe ornamental, não só para o disco.
E vale a pena você usar, o peixe te mostra, né? Você não precisa nem ficar falando, né? Você, quando vê o peixe bem alimentado ali, você percebe que ele não adoece tão facilmente. Se adoecer, é mais fácil de você curar, né? Se já sofrer um ataque de parasita, né? Ele tem uma imunidade boa, ele se recupera rápido de tratamento. Então, isso aí é legal, você variar a alimentação. E aí, meninos, querem fazer mais alguns comentários aí? Eu tenho, falando essa coisa também de fomentar mais o aquarismo e tal, eu me lembrei, né, porque eu acho ainda que o aquarismo é muito dominado pelos homens, né, no Brasil principalmente, né, a gente não vê isso fora do Brasil, mas aqui também. Eu não sei se lá fora é assim, mas aqui... E acho que isso um pouco, porque quando você vê, o dono de loja é homem, aí só você chega lá na loja, tá um monte de homem, aí as mulheres acabam não querendo entrar ali, né? Mas eu tive uma experiência bem interessante, porque eu dou aula de criação de organismos aquáticos ornamentais. E eu tive uma aluna que foi logo. Pô, queria assistir uma aula dessa, que inveja. Você deve saber muito mais que eu. Você aí que tá vendo a live, procura a aula da professora Anitta, não vai dar mole. Ela não tá aberta a todo mundo e tem gente aí que sabe muito mais do que eu, tá? Mas tô lá, passei no concurso. Passei no concurso, tô lá. Estudar não quer demais, tem que aproveitar. Na minha humildade lá, na minha modéstia, eu procuro sempre estar antenada para ver, né? Mas enfim, eu tive uma aluna que a filha dela, na época, que hoje já deve estar uma adulta, né? Porque isso já tem quase 10 anos, a filha dela pediu para assistir minha aula. Era criança, ela tinha na época uns 9, 10 anos. Pediu para assistir minha aula. E aí eu falei, não, tudo bem, deixa ela vir. Achando que, meu Deus, como é que vai uma menina, a criança assistir minha aula, vai ficar perdida aqui. Olha, para minha surpresa, a menina sabia muito mais do que todo mundo, porque ela lia as revistas de aquarismo. Ela lia. Na época não era tão comum internet, né? A internet já tinha, mas ela não tinha acesso, assim, era uma família mais humilde e tal. E ela sabia responder tudo. Eu perguntava as coisas, o povo não respondia, aquela sala muda. E eu vendo ela lá toda agitadinha, doida para perguntar, falar, mas tinha vergonha. Eu falei, fala, Alice. Até hoje eu lembro o nome dela. Fala, Alice. E ela falava. Eu falei, gente do céu, você não tem vergonha, não? Tirou uma onda, né? Então você vê aí uma menina interessando-se pelo aquarismo. Então, não deixem de comentar. Com esse negócio de ter loja, né? Tem aparecido cada figura aqui na loja também, que eu fico apaixonado, né? Tem uma menina que vem aqui chamada Catarina, que é a filha do Vitor, meu xará, ele vem aqui na loja. Catarina, ela deve ter uns 4 anos, 5, eu não sei, depois eu perguntar ela direito, mas é uma menina, ela tá aprendendo a falar as palavras direito, digamos assim, né? Cara, ela sabe nome de um monte de peixe na loja. Ela entra aqui, ela aponta Ramiese, Apistogama, e ela reconhece os peixes. Eu fiquei impressionado, cara. Mas minha menina não fala, né? Então tu vê que é o futuro do aquarismo. Rael também acho que tem 4 ou 5 anos, né? Filho de cliente aqui na loja, sabe tudo de peixe. Então de vez em quando entram umas crianças aqui que eu falo, esse moleque é alien, cara. Dessa idade, como é que esse moleque aprendeu isso, né? Pô, o João Vitor, que é um menino que vem aqui desde que tem 8 anos de idade, chegou aqui na loja com o pai é aquarista old school, e ele, novo, arrebentou a boca do balão, sabia mais do que o pai, sabe tudo quanto é nome de peixe, entendeu? Então tem uma criançada vindo forte. E tem um monte de cliente menina aqui também, mulheres vindo na loja, tá? Inclusive as 2 últimas clientes que eu atendi agora eram mulheres, a Dani e a Aline. Então acho que é legal, tem uma galera assim... boa, a Paulinha... Tem uma galera boa de menina aí, aquarista e aquarista de mão cheia, tá? Pois é. Mexendo com aquário plantado, ainda tá perdendo em número, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, a verdade é essa, né? Então vai demorar esse gap aí a ser preenchido, mas vai chegar lá. Não, e os interesses mudam também, né? As crianças vão crescendo, os interesses mudam. Por isso que é legal tentar fomentar essa coisa assim na loja, abarcando a família, né? De repente fazendo dia da família, algumas coisas assim. Mas a galera vem aqui, cara, eu até fico brincando que é Aquarrio. Pois é. Pra ver a família toda. Né? O pai, porque é um programa legal. É Aquarrio, pô. Pois é. Então, mas... É muito legal, cara. Eu gosto quando eu vejo a criança interessada, né? É muito legal. As crianças, elas, quando vêm, principalmente molusco, né? E crustáceo, né? Quando eu pego uma lagosta aquele
aquele camarão Atia gaboensis, que chama de lagosta filtradora, é um camarãozão que não tem aquela pinça, né? Aquele famoso sucesso aqui que ele não mata os peixes, né? Então o pessoal gosta de botar aqui pra vender. Criança quando vê aquilo fica doido, né? Fica louco, tu vê o olho da criança brilhar, então é muito legal. Quando vem ampular, eles falam que é o Gary, que é o bichinho lá do Bob Esponja e tal. Então é muito legal, cara. Tem uns troços que vale muito a pena, sabe? É um troço que dá muito prazer de trabalhar, né? Ver a criançada curtindo, família junto, né? Antigamente a mulher, ela era tida como a vilã do aquarismo, né? O cara queria montar o aquário em casa, a mulher não gostava, porque molhava a sala, né? Aqueles baldes derrubando água, aquele troço todo. Então a mulher era vilã, né? Mas hoje em dia o aquarismo está evoluindo. Já vem a mulher junto com o homem e a mulher às vezes mais aquarista que o cara, mas vai demorar um pouquinho para mudar, mas tá mudando. Eu até hoje eu não posso falar o nome, senão ele me mata. Mas eu tenho um cliente aqui perto, né? Que é um senhor, já tem uns 60 anos, né? Uns 60 e poucos anos, né? Mais velho do que eu. E ele vem antes de vir na loja, ele passa na padaria que tem aqui do lado, aqui na esquina, ele compra pão, queijo, presunto e já vem pra loja com saco. E aí ele pega o peixe, ele bota, não leva o saco da loja, ele bota lá embaixo do peixe e aí bota o pão por cima, presunto, queijo, pra poder ir pra casa. O cara tem 60 anos, mas a mulher me enche o saco com o negócio de peixe. Aí ele entra lá com aquele saco de pão, disfarça, tal, e daqui a pouco solta os peixes lá no aquário. Aí a mulher não vê. Você tá ensinando os tem um outro que mora em casa, enganar. Ele entra, ele antes de entrar em casa, ele vai lá, bota o saco de peixe pelo lado de fora, na janela, entra em casa sem nada na mão, e aí disfarça, depois vai lá e pega e solta os peixes no aquário. Também de 50 e poucos anos, né? Mas tá criança escondendo, né? Tem mulher que é brava ainda, tem mulher que ainda é vilã do aquarismo, mas tá mudando, tá melhorando. Tem um comentário aqui do Discos Aquariofilia, lá do teu amigo Jaime, né? Que ele fala, eu acho que foi Jaime, né? Ele fala, essa questão do gênero no aquarismo tá mudando bastante. Aí, tá, eu vou pedir só um minutinho, que o Thiago tá aqui, que é o rapaz que faz entrega aqui pra gente. Eu até demorei um pouquinho a conversar com você, que eu tava terminando uma entrega, que ainda não terminei. Vou só dar uma dica pra ele aqui, pra ele pegar ali. E aí, só um minutinho. Desculpa aí, tá pessoal, bom. Só um minutinho. A gente vai conversando aqui. De qualquer maneira, já tem 1h20, né? A gente pode até, depois que o Vitor voltar, encerrar, né? Isso aqui, ó, neon. E aí, Eduardo e Gabriel não querem comentar alguma coisa? Essa questão aqui que o Discos Aquariofilia coloca, que está mudando bastante, né? A gente viu lá no TCC lá do Robson que, mais ou menos, né? Mas isso foi uma questão bem regional, pode ser que em outros lugares. Aí, Vitor, a gente já tem 1h20 de live, acho que já dá para encerrar aqui, né? Você quer se despedir? Beleza. Quer falar alguma coisa? Cara, eu quero primeiro de tudo agradecer, né? Agradecer a vocês, né, pelo convite. Foi o maior prazer falar com vocês. Espero que a gente possa se conhecer aí pessoalmente, né? Apesar da internet ser legal, nada melhor do que o tete a tete, né? Se puderem vir aqui tomar um café comigo, né? Vem tomar um cafezinho aqui comigo para conhecer a loja, bater um papo. Quem gosta de tomar uma cerveja, patrocínio da Heineken que a gente tem aqui. Mentira, eu compro. Mas a gente toma uma cervejinha. Já tô aí, já. Sempre tem dia de sábado. Eu boto umas mesinhas aqui do lado de fora da loja. E aí tem uns clientes que já conhecem, né? E já aqueles clientes que viraram amigo, que aí param aqui, tomam uma cerveja aqui no final do dia, uma geladinha, e aí vai batendo papo de aquarismo, o troço vai rolando, né? Põe a minha Heineken aí bem geladinha. Eduardo, eu tô indo junto. Então, ó, tô esperando vocês aqui, tá? Pô, a hora que quiser vir, vão ser muito bem-vindos. Me avisa com antecedência que eu preparo um negócio legal aqui pra vocês, tá? Muito obrigado aí pelo convite, a chance de bater papo com vocês, tá? Obrigado aí ao pessoal que fez pergunta. Forte abraço para todo mundo aí que acessou. E vamos tocando esse barco em frente. Pô, isso que vocês estão fazendo é uma iniciativa show de bola, faz parte do que aquilo a gente falou de, né, fomentar, né, o aquarismo, fomentar o acaradisco e todos os peixes ali envolvidos. Né, isso aí é uma ação importante. Né, as pessoas vendo, né, escutando as histórias, batendo papo, elas vão ali se interessando, né? E começam com esse vício gostoso, né? Um vício bom, né? Às vezes uma mulher briga com o marido, o cara tá comprando peixe, fala, cara, de ser boba, tá brigando com teu marido, e podia estar na rua, bebendo na rua, fazendo besteira. Pô, o aquarismo deixa o cara dentro de casa, fica ali só olhando pros peixes, tá ali embaixo da tua tutela.
Não precisa brigar, não. Deixa o cara ficar com os peixes dele, pô. Participa. Um beijo, Anitta. Muito obrigado pelo Obrigada, convite. Você Vitor. é uma simpatia de pessoa. Tá? Obrigada. Pô, vocês todos. Eu sou daí do Rio, viu, Vitor? Eu sou daí do Rio de Janeiro, tá? Vem aqui pro Rio de Janeiro, vocês. Vem aqui curtir. Família da minha ó, já tô velho, já tô vacinado. Então, Entendeu? estamos todos, todos. Daqui a pouco a pandemia já deu uma arrefecida, já tá arrefecendo. Tá, Espero graças que aí, a Deus. pô, ano que vem a gente já esteja aí praticamente livre dessa mazela aí, pra gente poder se Sim. encontrar, né? Bater papo, fazer encontro de aquarista, voltar tudo aquilo ali. Que a minha meta, quando eu abri a loja, era fazer pelo menos um encontro mensal, né? Sim. Era a minha meta aqui como loja. E eu consegui fazer só 3 encontros aqui na loja, né? Fizemos a inauguração da loja, tivemos um encontro de criadores de guppy e fizemos uma mesa redonda, que participamos aí eu, o professor Wilson Viana, que também é biólogo, o Marcos Alvarenga, que também é biólogo, o Matheus Sartori, criador de africano. Pô, vieram mais de 80 e tantos, quase 90 aquaristas, né? E fizemos distribuição de brinde, pergunta na mesa redonda, foi um troço muito bacana. E eu achei que ia conseguir fazer isso aí pelo menos mensalmente. E aí veio a pandemia, acabou com isso, mas o sonho continua. Quando essa história dessa pandemia ali acabar, a gente vai voltar com tudo, vai ter encontro de aquarista, tudo que a gente tem direito. Vai ser show de bola. E aí você avisa pra gente que a gente combina e vamos aí, né? Vamos fazer uma barca pro Rio de Janeiro, né? Isso, bora! Tô indo. Tá tão convidados. Eu saio do sul e vou arrastando. Pego o Gabriel. Vem arrastando todo mundo. Pego o Gabriel em São Paulo, depois desço até Ubatuba, pego o Eduardo e vamos. Oh, que beleza, vai ser um prazer. Gente, muito Eduardo, obrigado, tá bom? Gabriel, por favor, aí, dá um tchauzinho de vocês. E Valeu. a gente agradece, viu, Vitor? Vai. Valeu, informações muito boas, informações de qualidade, trazendo aí bastante esclarecimento para as nossas lives. Enfim, muito obrigado, viu? Boa noite. Forte abraço. Eu vou agora, deixa porque o trabalho não acaba nunca, né? Vou ainda acabar aqui, que eu vou despachar meu último delivery aqui, que o rapaz deve estar vendo a live, que ele falou que ia assistir. Deve estar doido. Esse cara não vai acabar isso, mandar meus peixes, não? Uma lista aqui grande de peixe para mandar para ele. Então dá um tchau bem rápido aí. Um abraço. Legal. Beijo no Vitor, coração. um grande abraço. Obrigado aí pela presença aí, pelas explicações. E certamente na minha primeira ida para o Rio aí, vamos passar aí na loja para bater um papo mais comprido aí. Um abraço, uma boa noite. Prazer, Então é valeu. isso, gente. Tchau, muito obrigada, Vitor. Foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Vou encerrar Boa noite. aqui.